Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, nosso novo conteúdo agora para o segundo bimestre é dança. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história da dança. Achei que não tinha começado a gravar. Vamos lá? Então, a dança é a arte mais antiga do mundo. Desde que os humanos começaram a se organizar em sociedades, eles perceberam a necessidade de se expressar. E até hoje nós nos expressamos de diversas formas. Uma delas é a dança, tá bom? E assim ele fez durante toda a pré-história. Aí vocês podem observar alguns desenhos feitos na pedra por humanos que viveram naquela época e são representações de danças. Aqui nós temos também outras danças representadas durante as épocas, né, durante o tempo. Então, a gente vê índios, nós vemos dança também no Egito Antigo, nós vemos dança na Grécia Antiga, aí representado pelas imagens no vaso, e nós vemos também na Europa e no tempo medieval, né? Vocês podem observar pelas vestimentas, tá bom? E não só pelas vestimentas, mas pelo biotipo, o tipo físico das pessoas. Eles mudam muito de um lugar para o outro do mundo, mas em todos eles vocês podem ver que nós vemos representação de dança. A dança no início, ela era usada na sociedade humana como cerimônia religiosa para cura, para entrar em contato com a natureza, falar com os deuses e também um ensaio para a guerra. A dança ela não era usada para diversão e para socialização como acontece há algum tempo já na nossa sociedade, né? Na sociedade humana. Algumas culturas até hoje ainda utilizam a dança para esses fins, tá bom? Para esse fim religioso e para guerra, principalmente a sociedade indígena e várias tribos espalhadas por todo o mundo. Vamos ver agora algumas representações dessas danças voltadas com sentido religioso, tá bom? Então, é uma tribo indígena na primeira imagem, bem aqui ao meu lado. Na imagem seguinte, a gente vê uma representação de dança religiosa da Índia. Abaixo, uma representação de dança cultuando o fogo, não é? Cultuando o fogo ou agradecendo. Então, aí já é de uma parte mais europeia e nós vemos um outro círculo um pouco mais atual, que também é uma dança, chama-se dança circular sagrada, que acontece até hoje. Nós vemos uma outra dança religiosa, podemos observar que são indígenas, né? E também é um tipo de dança circular. Agora, vocês podem observar que são danças de guerra, né? Uma delas a gente até já viu aqui na aula, né? No comecinho dessa aula. Então, nós vemos uma tribo africana, ao lado, aqui é a tribo africana, ao lado nós vemos uma tribo indígena da América do Norte. Abaixo da tribo da América do Norte, a gente vê uma tribo que fica praticamente do outro lado do mundo em relação à nossa localização aqui no Brasil, que é da parte asiática, da Ásia e Oceania, bem lá do outro lado, né? Então, eles também estão fazendo uma dança de guerra. E a gente vê aquela dança dos índios, que a gente viu no comecinho dessa apresentação. Todas são danças de guerra. Uma curiosidade das danças de guerra é que os índios, né, os indígenas,
e as outras tribos do mundo, eles usam e usavam e ainda usam a dança da guerra ainda usam a dança de guerra para assustar e intimidar a tribo com quem eles vão guerrear. Então, por exemplo, quando chega para guerrear uma tribo contra outra, as tribos começam a apresentar a sua dança de guerra, que é um tipo de treinamento para a guerra. Então, quando uma dança é muito, muito boa, muito assustadora, a outra tribo nem chega a entrar em combate. Ela desiste do combate e vai embora, só pela dança, só pela apresentação da dança. Então, para vocês verem como ela expressa realmente os sentimentos, né? Bom, continuando. A dança, ela teve várias características durante o tempo. No começo, ela não era usada para diversão, mas aí, com o passar do tempo, as pessoas perceberam que era divertido, que era gostoso, que era legal. Então, a gente tem algumas classificações da dança, tá bom? A dança primitiva. Então, aqui, eu vou marcar aqui para vocês, só um instante, começando por aqui, pela dança... Opa, que flechinha esquisita. Pela dança do tempo dos homens das cavernas, né? Até aí, seguindo a flechinha, até... Peraí. Seguindo a flechinha até o final, que é aqui. Opa, sumiu tudo. Então, aqui começa, vai descer até aqui, certo? Vamos começar? Eu vou falando e aí vocês vão olhando o desenho. Então, teve primeiro a dança primitiva, depois a dança da corte ou de salão, no período da Idade Média. Nós temos as danças folclóricas, eu coloquei um frevo, que é uma dança folclórica brasileira. A gente tem a dança de palco, então aí nós temos uma apresentação de balé. Depois a dança de rua, nós temos aí a sombra, né, dos meninos dançando break. E, por último, uma dança tem as danças populares de cada país. Então, eu coloquei uma dança popular uma dança popular hindu, tá bom? Para vocês verem algumas coisas diferentes também. Vamos para a próxima? Então, agora é uma atividade, tá bom? Nessa atividade, eu quero que vocês tentem descobrir qual é a dança, tá bom? Então, é de 1 até 5, vocês vão observar e vão escrever no caderno de vocês. Ah, lembrando, as aulas teóricas, você tem que fazer as anotações no seu caderno, das partes mais importantes. Aqui nos slides mesmo, eu coloquei bem resumidamente, então vocês podem copiar daqui dos slides, tá bom? Então, vocês vão numerar no seu caderno de 1 a 5 e vão colocar o nome da dança, tá? Se você não conhecer, não tem problema, mas eu acredito que pelo menos uma você conhece. Vamos lá? Pausa o vídeo, vá lá responder e volte aqui para ver as respostas. Combinado? Até já! Bom, acredito que você já respondeu agora. A primeira dança é o balé. A segunda dança é a dança do ventre. A terceira dança é a dança de rua, ou break, hip hop. A quarta dança é a valsa. E a quinta dança é o tango. Tá bom? E uma sugestão para vocês de filme, para que vocês possam assistir e ver um outro lado, né? De como hoje em dia na nossa sociedade
é difícil para as pessoas entenderem que a dança é para todo mundo. Não é um tipo de dança só para meninas, um tipo de dança só para meninos. Não, a dança ela é democrática, ela é para todo mundo. Esse filme se chama Billy Elliot e conta a história de um menino que queria dançar balé, mas que o pai dele era contra. E inscreveu ele para fazer boxe, mas ele tinha muita habilidade para dançar balé. E aí é legal você ver como tudo isso se desenrolou e como o pai dele aprendeu a respeitar e a compreender que a dança é para todo mundo. Gostaram da aula? Bom, até a próxima. Beijo para vocês.